todo mundo, louve! Alguém alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. Se você puder projetar aí, meu querido, Salmo 100, versículo 1. Vamos começar essa reunião meditando no poder da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor vai fazer grandes coisas aqui, amém? Quantos acreditam de verdade que a palavra vai operar aqui nessa noite? Então vamos declarar essa verdade. Cadê Salmo 100? Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vai. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade, que dura de geração em geração. Eu quero começar esse culto de adoração declarando essa verdade, que a palavra de Deus, que ela é a verdade, ela dura de geração em geração, e a palavra da verdade, ela te alcançou e por isso você está aqui nessa noite.
Então nós vamos começar praticando essa verdade. Quantos estão dispostos agora a praticar a verdade, a palavra da verdade? Diga amém bem alto. Então, muito bem, cutuca essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, ó. Abaixa só um pouquinho. Diga assim para ela: agora você não vai mexer no celular. Agora você não vai sair do seu lugar. Agora você não vai se mover para nenhum outro lado de distração. Agora você vai servir ao Senhor com alegria e vai entrar na presença de Deus com gratidão. Estamos combinados? Quem está comigo, diga amém. Então levanta bem alto a sua mão e começa aí no seu lugar levantar um trono de louvor, de adoração ao Senhor. Começa a declarar a Ele o quão bom, o quão maravilhoso é estar na presença do Rei dos Reis. É maravilhoso, Senhor, a oportunidade de estar aqui nessa noite. Nós temos alegria em estar na Tua casa. Nós temos prazer em cultuar ao Senhor. Nós não viemos aqui, Pai, para um encontro social. Nós viemos aqui para nos encontrar contigo. Nós viemos aqui para nos derramar diante do trono da Tua graça. E nós nos comprometemos a não nos distrair com nada. Nós estamos focados. Nós estamos aqui, Senhor, alinhados contigo. Esse ambiente é Teu, Pai. A glória é Tua. O poder é Teu, Senhor. E nós cremos que veremos o Teu mover aqui. Nós veremos o agitar das águas aqui nesse lugar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A bondade do Senhor, ela dura de geração em geração. E eu louvo ao Senhor, porque a bondade me alcançou. E é por isso que eu estou aqui, Senhor. A Tua bondade me alcançou. Não foi por causa de mim, foi por causa do Senhor. Pai, toma esse culto nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor já está fazendo algo sobrenatural. Eu creio que o Senhor está nos tomando pelas mãos e nos levando à estrada do perfeito louvor e da perfeita adoração. Nos ajuda, Senhor, a entrar na sala do trono. Nos ajuda, Espírito de Deus, a mover o coração do Pai com o nosso amor. Senhor, a Tua igreja na terra, a Tua noiva se reúne para devolver a Ti o amor que temos ao Senhor, para devolver a Ti a gratidão e para devolver a Ti tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós nessa noite. E se você pode aplaudir bem forte, aplauda com alegria. Aleluia! O Senhor habita em meio aos nossos louvores. E nós queremos nessa noite invocar a presença de Deus para este lugar. O poder de Jesus é liberado sobre você, enquanto você canta, enquanto você adora. Em nome de Jesus, nas palmas. Oh, 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 Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Ele está aqui nessa noite. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Ele está. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Você é
livre para bendizer. Você é livre para louvar. Leva o nosso fardo, pecado também. Esta noite Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou você é curado. em nome de Jesus. Aleluia. Os soldados valentes de Deus vão declarando e profetizando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, Firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, Dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmando pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado. Ei, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmando pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmando pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, fazendo seu reino, firmando pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, Ele está, Fazendo pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande é o Senhor. Tu és grande, Tu és grande, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Oh Senhor, nós te pedimos que a Tua presença seja abundante nessa noite. Oh Deus, muda esse ambiente, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença, um ambiente onde nós temos liberdade na presença do Senhor. A chuva de Deus está aqui nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Olha o temporal. Temporal de bênção e poder. Eu creio em nome de Jesus. Um calor está
está invadindo esta noite. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer. Vai mandando embora. Está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover, vai chover. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. Por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Por esse. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. E não tenho irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão, Jesus batizado em glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus. E já fez enfermidade desaparecer. Profetiza. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está neste lugar. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover. Estranhas de todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora, é agora. Vai acontecer na sua vida. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo santo e poder.
Aleluia. O nosso louvor tem poder. Quantos creem assim? Você crê que o seu louvor tem poder? Eu creio que quando nós estamos louvando, o Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando. O inimigo está saindo. Você está recebendo a sua cura. Você está recebendo a sua libertação. Você está recebendo do avivamento de Deus. E eu posso ter certeza plena de dizer para você que a melhor escolha que você fez hoje é de estar aqui. Porque quando nós estamos unidos, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então creio que você vai sair daqui não somente com a bênção, mas com a experiência. Porque nós, quando escolhemos Deus, quando nós escolhemos ser amigos de Deus, não tem como nós perdemos essa batalha. Amém? Vamos firmar a nossa escolha hoje, declarando: eu escolho a Deus todos os dias da minha vida. Ele é minha melhor escolha, e eu estou aqui por causa dele. Então vamos louvar. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Você foi ser separado. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas qual a sua escolha? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Você é exclusivo dele. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todos os dias as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Então diga nessa noite: mas eu escolho Deus.
Nós escolhemos a Ti, Senhor. A melhor escolha da nossa vida é estar lado a lado contigo. Mas eu escolho ser amigo de Deus. já morri. Oh, a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Nós queremos viver a vida de Deus. Nós queremos viver a vontade de Deus. E isso só vem com caminhar, com intimidade. Quando você realmente entende que você é casa dele. Quando você abre o seu coração e entende que ele mora dentro de você. Eu sei que podem vir muitas vozes, mas em nome de Jesus eu profetizo que você vai ter discernimento no Espírito de entender a voz do Espírito Santo, que vai te conduzir em cada escolha, que vai te conduzir nessa caminhada de ter uma vida com Deus. A glória do Senhor quer te curar. A presença do Espírito Santo quer fazer algo dentro de você nessa noite. E o acesso quem permite é você. Então feche os teus olhos. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim. Eu sou o templo do Senhor. Luz divina, luz divina que se revelou. O Espírito Santo chegou. Entre agora, eu sou o templo em teu louvor. Age, Senhor. Age agora. Esse é o teu lugar. Tu és bem-vindo. Tu é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir o teu agir. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim. Me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou. O Espírito Santo chegou. Ele está aí. Entre agora, eu sou o templo em teu louvor. Peça nessa noite, age Espírito Santo. Age agora. Esse é o teu lugar. Tua é a glória. Tu é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir o teu agir.
Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir o teu agir. Oh, oh, oh. Vai agindo, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, nos nossos corações. Vai preparando, Espírito Santo, a nossa mente. Nós entregamos totalmente diante de Ti nessa noite. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir Peça, o teu agir. peça. Santo Espírito, Enche, Senhor, os Teus filhos. Aleluia. O Teu Santo. Vem, faz fluir. Última vez. Santo Espírito, enche a casa, vem e transborda, faz fluir o teu agir. Faz o teu agir, Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte. Tu és digno, Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração e de louvor ao nosso Deus. Vamos nesse momento fazer o nosso decreto de 2026. Que todos estejam acompanhando, repetindo, em nome de Jesus, amém? 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo o que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026,
vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e das realizações de nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante, para louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos vamos tocar o céu. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja! Cadê o povo que vai morar no céu? E esse lado aqui tem poder e esse lado tem? A paz do Senhor, igreja, boa noite, sejam muito bem-vindos à Igreja da Fé Cristã. Eu estou aqui representando os jovens e adolescentes, que somos os conectados, e eu vim aqui para falar um pouco para vocês como que foi a experiência da nossa vigília, de sexta para sábado. Quem aqui que está aqui, que veio na vigília, levanta a mão. Fala para mim se não foi uma experiência única. O Gustavo aqui, levanta a mão, Gu. Levanta aí. O Gustavo estava aqui representando Jesus em uma de nossas dinâmicas que a gente fez. Pode sentar. E quem estava aqui pôde entender e viver essa experiência de como seria se realmente Jesus estivesse na sua frente e retirasse os pecados da sua mão. Porque a gente crê que quando o nosso Senhor ele foi morto, ele levou com ele os nossos pecados. E quem estava aqui pôde ter essa experiência que foi única, né, Emily? Uma experiência única, né, Lu? E todos que estavam aqui foram tocados, foram transformados. Eu acredito que a partir daquela vigília muita coisa vai mudar, principalmente nos jovens e nos adolescentes. A gente tem foto da vigília, ô Rê? Ó, pessoal. O pessoal aqui já estava baqueado já. Ó o Du. Ó aqui. Cadê? O meu foi selfie. Tava assim, ó, de olho fechado. Nem consegui abrir. De tão forte que foi essa experiência. E a gente teve uma dinâmica, foi essa do que o Gu foi Jesus, e eu e o Du, a gente fez um papel muito importante. Na nossa visão, assim, a gente não quer fazer mais, tá? Mas a gente foi demônio, olha pra você ver. E nessa dinâmica, o pessoal, eles receberam alguns laços, representando amarras, que o diabo põe na nossa vida. Ao longo da nossa trajetória, muitas coisas acontecem conosco. E algumas vezes essas amarras, elas ainda ficam em nós. E nós tivemos essa experiência de, eles receberam esses laços, essas amarras, e eu e o Du, a gente representou o inimigo que amarra isso na gente. E particularmente falando, foi uma experiência tão forte, de que realmente a palavra, ela é uma espada de dois gumes. De que ao mesmo tempo que a gente estava ali atuando e ali amarrando esses laços neles, na hora a gente ficava pensando assim, nossa, Jesus, eu também eu passei por algumas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali atuando, o Espírito Santo estava falando no meu coração. De ele pensando assim, ó, é só uma atuação, viu?
você também, a gente vai tratar. Eu falava, amém. Mas é uma experiência única, e que a gente não quer fazer mais, tá? Mas foi uma experiência muito legal. A gente vai estar com mais frequência nessa pegada das vigílias. O Renan veio também, né, Renan? Foi uma experiência única, falei. Muito boa. E também a gente quer falar sobre uma programação que a gente vai retomar. O Du falou no domingo passado sobre o Acenda a Luz. Eu queria saber quem que está aqui que já participou do Acenda a Luz, levanta a mão. Então vamos ter que renovar a safra, hein? A partir de agora. E eu convido vocês também que já participaram do Acenda a Luz para estar vindo com a gente. Quem participou, quem veio aqui sabe que é uma experiência única. A gente tem um jardim muito lindo. A gente usa esse jardim para oração, para busca. O nosso próprio pastor, ele tem essa frequência de ir lá. E eu convido vocês também, já aproveitando, né, para vocês virem usar esse espaço que a gente tem. E é através desse espaço, que é uma coisa única que a gente tem, uma exclusividade que Deus nos deu, a gente está retomando com o Acenda a Luz. Então, quem participou sabe que é uma experiência única. Sabe que não é um simples culto. Não é você vir, adorar a Deus, cantar e ir embora. Muitos aqui, e eu falo particularmente, de que eu fui muito transformado através do Acenda a Luz. Eu digo até que o Acenda a Luz, ele foi sim um pontapé inicial para mim, para a minha transformação, para a minha busca diária. Então eu convido a vocês também, jovens, adolescentes, e até os jovens adultos. Esse é específico para jovens e adolescentes, mas ele é aberto para todo mundo, tá bom? Então, vamos ficar muito felizes de que vocês possam vir com a gente. E Deus abençoe e tenham um bom culto. Amém. Boa noite. Baixa um pouquinho para mim aqui, por favor. Se puder diminuir um pouco a luz. Vê se não está desfocando na transmissão. Obrigado. Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu quero falar rapidamente sobre a Conferência de Homens de Honra 2026, que vai acontecer na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. É uma conferência poderosa, reúne cerca de 5.000 homens. Ali nós temos advogados, médicos, engenheiros, balconistas, servidores municipais, temos desempregados. Ali todos nós somos iguais diante do Senhor. Ninguém é mais do que ninguém. E a gente está lá para ter uma experiência real com Deus. Eu gostaria que você participasse. O valor dessa conferência é apenas de R$ 89,00. Temos o valor do transporte e o valor do hotel, que também é um hotel de poucas estrelas. Então dá para todo mundo se acomodar, não fica nada absurdo. Nós fomos já por 2 vezes e como isso impactou a nossa vida. Nós fomos em 30 pessoas e nós queremos superar este número neste ano. Então são 3 dias que com certeza vão mudar sua vida, 3, 4 e 5 de setembro. E eu gostaria que você pudesse falar com o Cássio, que está aqui, pode levantar a mão, Cássio, e o Daniel, que está lá, o pastor Daniel, e a gente pode agilizar e tirar todas as dúvidas. Amém? Queridos, pode conversar com a gente, tá bom? A gente está aí para te dar todo o suporte. E, por outro lado, quem sentir no coração, não pode ir, mas de repente pode apadrinhar alguém, como aconteceu ano passado, pode fazer assim que Deus vai te abençoar. Eu já agradeci a vocês e eu quero agradecer mais uma vez, porque conseguimos pagar o aluguel da nossa igreja. Estamos aqui há mais de 11 anos, é um desafio muito grande todo mês, e Deus tem nos abençoado com a sua infinita graça e misericórdia. Eu louvo a Deus e agradeço muito a vida de todos vocês que são dizimistas e ofertantes deste ministério. Amém?
Eu acredito que eram... Põe o vídeo, por favor, do Homens de Honra. O maior diferencial dos homens de honra são homens extravagantemente apaixonados por Jesus. Deus não é o seu sócio, Deus é o seu dono. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu tempo, Deus não quer o seu talento, Deus quer você. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Porque esta conferência funciona como uma estufa que vai te preparando, que vai te equipando, que vai te capacitando para que você saia daqui e seja um homem melhor. Estamos preparando o caminho para aqueles que virão. Espere para ver as flechas que nós estamos preparando. Nós vamos acertar elas no alvo. A sua descendência vai ser poderosa na terra. Foi uma experiência incrível. Eu tive aqui no ano passado na conferência, e quando eu vi que o tema desse ano seria gerações, eu e os meus irmãos lá da igreja trouxe nossos filhos pra cá pra viver esse momento e printar isso na memória deles. Eu lembro que o meu pai me levava no estádio de futebol pra assistir jogos, e eu queria criar isso na memória do meu filho e trazer pra esse lugar aqui, pra celebrar Jesus. O serviço, ele é transformador, né, mano? A gente serve achando que vai ajudar, recebe mais do que quem veio. É muito louco. É muito louco. Deus faz, mano. O legado não é a cura, o legado é o fruto. A cura é a correção de rota, porque a graça corrige a rota. Então o estágio de cura é para resolver a sua questão de identidade, mas ainda não é o fim, é só o início. É para dar a base para aquilo que virá, e não é coisa pequena. Não está no trabalho, o segredo não está no dinheiro, o segredo está em Deus. Porque daqui pra frente você vai entrar na estação de mais abundância e frutificação que você já viveu na sua vida, em nome de Jesus, guerreiros. Amém. Minha irmã querida aqui, cada vez mais bonita. Minha irmã de sangue. Minha irmã de verdade. Porque a gente fala de irmã, né? Irmão, minha mãezinha querida. Tudo bem? Conheço praticamente todos vocês. Tem alguém aí, primeira vez? Levanta a mão aí, só para dizer, primeira vez. Segunda. Terceira. Muito bem. Lil, tudo bem? Que Deus abençoe. Muito bom, Nilma querida. Dudinha, Janaína, Lucas, Nativa, glória a Deus. Gustavo, firme e forte, muito bom. Robert, versão brasileira. Robert Richards. Ai, ai. Você sabe que o meu pai teve um filho, né? Como é o nome dele? É Robert Richards mesmo? Não, meu irmão. É que eles gostavam tanto do versão brasileira. Agora eu falei BKS São Paulo, não tem nada a ver. Desse lado aqui, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Muito bueno. Esses irmãos queridos chegaram há quantas semanas da Argentina? Argentina não, Venezuela? 4 meses. Que alegria tenerte aqui. Bem-vindo a nossa igreja. Esta é sua casa.
sinto um carinho muito especial por o pueblo venezuelano. Nuestra comunidad quiere recibirlos. Me dio muita tristeza. É o terremoto que hubo en Venezuela. Que Deus lo bendiga a todos. Quem mais? O nosso aniversariante veio? Tá certo, rapaz. Quem mais aqui? Levanta a mão aí, só para eu conhecer. Primeira vez, segunda vez. Albertinho, meu xará, tudo bem, meu querido? Vou lá já, vou lá. Olha ali aquela princesa linda. É a primeira vez? Como que é seu nome? Olívia, que menina linda. Se der muito trabalho, dá para mim que eu levo para casa e termino de criar. Você sabe que eu brinquei um dia assim, a criança, ela, acho que traumatizou. Eu falei, é brincadeira do tio. Muito bem, mais alguém? Que alegria tê-los aqui, recebê-los aqui. Muito bem, já conheço todos, né? Já? Amém, que bom. Glória a Deus. Olha a Ângela, não é? E o Giovanni. Agora, passo a falar italiano. Deus abençoe. Esse italiano e meio macarrone. Muito bem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 de Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 8 em diante. Controlar o meu tempo aqui. Enquanto isso, ontem nós tivemos o nosso encontro de homens, que foi uma bênção, não é? Agora eu vou te falar uma coisa. Já desenrolamos o pergaminho, já está tudo quase pronto para a gente se reunir e definir algumas coisas. Nesta madrugada, Deus descortinou muita coisa que a gente vai colocar em prática e vai ser muito lindo para o ministério de homens. Então, aqueles que tinham certeza da sua masculinidade vieram ontem no culto de homens. Alguns que estão em dúvida não vieram, não é? Mas no próximo virão, não é? Fala, não, que é isso? Não brinca não, cuecão de couro. Vamos lá. Mas foi muita bênção. Obrigado, viu, por ter me lembrado. Foi maravilhoso, né? Oi? Mas vai ser em setembro agora, né? Agosto? É? Mas eu acho que essa arte aí tá... É 11 de setembro, tá errada. Tira. Senão o povo... com a data certa o povo já não vem, com a data errada então... Oi? Dia 4. A pastora Michele está dizendo que é dia 4 de setembro. Agosto. Agosto, meu Deus. Amados, me perdoem, eu estou tossindo um pouco, eu estou me recuperando de uma gripe chata. Estou com a garganta um tanto quanto irritada. Mas vai ser então, Michele, vamos reforçar aqui. 4 de agosto. Fora essa terça próxima. Então vai dar um tempo aí para a gente divulgar. Vai dar certinho. Tá bom? Acharam? 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim. Aleluia. Curiosos. Crente é curioso, né? Só a graça. Crente não é gente, não. Vai lá. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também que um dia
indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, outra tradução diz mulher rica, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um homem santo de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? Que moral, hein? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando-a ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Pai, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Perceba o papel da mulher na vida de um homem. Tem coisa que o homem não observa, e ele precisa da mulher para que ela possa mostrar o caminho da bênção. Eu não sei porquê, mas as mulheres são mais espirituais que os homens. As mulheres têm uma conexão muito pessoal com Deus. Imagine você que Eliseu passava por ali sempre, e esta mulher percebeu uma necessidade. Diga: onde há uma necessidade, está uma bênção. Ela disse para o marido: amor, sempre quando a mulher quer alguma coisa especial, ela começa assim: benzinho, amor, vida. O marido já sabe, vem coisa, e não é barata. Aí ela disse assim: eu percebi que Eliseu, o profeta, é um homem de Deus. Preste atenção, ele não parecia um homem de Deus. Ele era um homem de Deus de verdade. Isso significa que se você for crente de verdade, Deus vai te abençoar de acordo com a tua necessidade, e pode ser uma grande necessidade, ou até a maior necessidade da tua vida. Aí ela diz: eu percebo que quando ele vem para estas bandas, ele não tem onde ficar. Vamos construir um quarto, vamos colocar cama, vamos colocar uma mesa, cadeira, uma luminária, um Wi-Fi para o Eliseu. O marido conhecia a mulher que tinha. Preste atenção, esta mulher era de Deus. E quando a mulher é de Deus, ela fala com o marido, e o marido diz amém. Quando a mulher é boa esposa,
O marido não negocia, o marido põe a mão no bolso. Ele não perguntou quanto que vai me custar essa brincadeira. Vai ficar caro. Eu não tinha me programado. O meu dinheiro está todo investido na Bolsa de Valores de Nova York, Dow Jones, na Nasdaq, Singapura. Não! Aí, ele construiu um quarto para o profeta. A Bíblia diz que quem dá um copo de água para um profeta recebe galardão de profeta. Sabe, você precisa aprender a provocar a tua bênção. Tem muita gente que só ora e pensa que só por orar alguma coisa vai acontecer de diferente. Porque a oração, na verdade, ela tem um papel de transformar o teu coração num todo. Muitas vezes a gente só fica no verbal, é da boca para fora, quando na verdade o nosso relacionamento com Deus deve ser do coração para dentro, da boca para dentro. Da boca para dentro. Então preste atenção, nós vemos que este casal não eram avarentos. Então você não pode ser avarento se quiser ser abençoado. 2, você precisa ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo usou a boca da mulher. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Talvez a oportunidade que você está buscando para prosperar vem através de uma atitude, de um ato, de uma semente plantada. Esta mulher, ela plantou na vida do profeta um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma luminária. Ela ganhou um filho. Ela não podia ter filho. O marido já não correspondia às expectativas. E na época não tinha o azulzinho. Então, essa mulher disse: não mintas para tua serva. O que ela mais queria na vida era ter uma criança. Mal ela sabia que por abençoar um homem de Deus, e quando você abençoa um homem de Deus, você abençoa o reino de Deus. Preste atenção, nós precisamos ter um coração generoso, disposto a abençoar o reino. Esta mulher, ela observou muito de perto a conduta, o comportamento, o testemunho do profeta Eliseu, para ela poder falar com o marido dela. Mas ela era uma mulher de Deus, que tinha experiências com Deus, e agora ela teria a maior experiência da sua vida. Nascia a criança. Olha que sensibilidade do profeta. Ele se sentiu assim tão constrangido por tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado. Ele pensou: o que eu posso fazer para abençoar a vida dessa mulher? Aí ele pergunta para Geazi, o seu secretário pessoal: Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? Posso fazer algum pedido especial para o rei, para o general do exército? O que será que ela precisa? Geazi disse: eu sei. Percebeu que na casa não tem barulho? Percebeu que na casa não tem nada fora do lugar? Porque onde tem criança, amados, a paz reina. Onde tem criança, você está catando brinquedo, massinha e outras coisas mais. Eu percebi que na casa não tem nada disso.
é a necessidade dela. Então preste atenção. Quando você faz a tua oferta, esta oferta vai gritar no reino espiritual e algo profético vai acontecer na tua vida. Se você quer mudar de vida, se você quer viver outra realidade, se você está cansado de sofrer, você precisa fazer alguma coisa que possa ativar pela fé o teu milagre. Tem gente que já parou até de sonhar, enterrou os seus sonhos, se jogou uma pá de cal em cima. Preste atenção, nesta noite o Senhor está falando com os conformados. Esta mulher já estava conformada com respeito à sua situação. O marido dela não podia lhe dar um filho. Mas preste atenção, quando o marido não pode, Deus pode. Quando a mulher não pode, Deus pode. Quando os pais não podem, Deus pode. Quando os filhos não podem, Deus pode. Deus está falando com você que já bateu em muitas portas e elas não se abriram para você, estavam fechadas. Quem você pensou que podia te ajudar, some da área, não atende mais os teus telefonemas, não respondem as tuas mensagens, e você percebe que está sozinho. Preste atenção, para Deus te abençoar, muitas vezes Ele precisa te encontrar sozinho. Porque enquanto nós estamos no barulho, no movimento, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê Bíblia, nós não temos um relacionamento com profundidade e intencionalidade com Deus. Preste atenção, nós precisamos deixar de ser crentes de fachada, meia boca, em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso ter uma experiência espiritual com o Senhor intensa e intencional. Porque você está conformado. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se não quiser dar também, por mim está tudo bem. Mas não, a palavra diz que nós devemos bater. A palavra fala com respeito ao vizinho que recebeu visita e não tinha o que oferecer. E ele foi bater na casa do vizinho. E ele bateu, foi insistente até o vizinho abrir a porta e atender o seu pedido. E aqui nós temos uma lição. Você está precisando ser perseverante, posicionado, determinado. Olha para quem está do teu lado e diga: coloca a tua fé para funcionar. Esse texto fala de gerar uma criança. E eu posso falar para você que hoje a nossa semente, a nossa atitude, a nossa postura, o nosso testemunho pode fazer gerar um grande milagre na nossa vida. Deus, Ele se agrada quando você tem uma fé grande, não uma fé pequena, tacanha, medíocre. Eu contei para vocês semana passada, o camarada de pendurado numa ponte, olhando o outro pescar. Ele pescava um peixe grande, soltava, pescava outro grande, soltava, pescava outro mais maior ainda, soltava. Aí o camarada, assistindo lá de cima da ponte, desceu e foi conversar com ele: por que que você pesca peixes grandes e solta? Ele falou: porque a minha frigideira é pequena. Se a tua frigideira for pequena, meu irmão, você não vai acomodar aquilo que Deus tem para a tua vida. Teve um irmão que uma vez, num culto de oração, ele estava dizendo assim: Deus, me dá um carro, pode ser com motor fundindo, meia vida,
Pode ser com o estofado rasgado. Pode ser com a pintura queimada. Pode ser pulando marcha. Pode ser com pneu careca. Pode ser com documento atrasado. Eu dei um tapa na cabeça dele de brincadeira e falei: que é isso, irmão? Você está pedindo para o diabo? Opa, peraí, pastor, mas o meu carro é simplesinho. Por enquanto, você não fez esta oração. Você está evoluindo, subindo de degrau a degrau, e você precisa sonhar sempre com algo melhor que Deus vai te entregar. Eu falei para o irmão: vamos orar certo. Não diga para Deus o que você quer de acordo com os teus traumas, com os teus fracassos, com as tuas derrotas. Começa a sonhar, irmão. Dá um pulo nas lojas que vendem carro. Ninguém precisa saber que você não tem dinheiro. Guarda isso, ó. Ninguém precisa saber que você não tem dinheiro. Você chega lá e vai sonhar. Quanto que é esse carro aqui? Tanto. Vou dar uma olhada. Quero fazer um test drive. Alimenta a tua fé. Não gostei desse. Eu quero. Hoje eu não tenho tempo, mas eu volto amanhã para ver outro carro. Amados, faz assim. Sabe? Sonha. Tem gente que fala: eu não vou pedir, pastor, porque eu não mereço. Presta atenção. Ninguém aqui recebe nada porque merece. Vem cá, o pequenininho. Vem cá, filho. Acorda aí. Vem cá, bonitão. Como é que é seu nome? Gustavo. Gustavo. Gustavo, quanto é que você paga de aluguel? Nenhum. 0. Não sabe? A casa é alugada ou é própria? Própria. Você nem sabe. Quanto tu paga de luz? De água? Quanto que gasta de compra por mês? Quanto custou essa roupa, filho? Sei lá. E quanto custou esse sapato? Sei lá. Esse menino merece alguma coisa? Ele não trabalhou. Mas sabe por que ele tem tudo e muito mais? É porque o Pai ama. E a gente precisa entender que Deus nos ama, Ele é o nosso Pai. Ele não dá nada porque nós merecemos. E a gente fica: eu não mereço. E isso impede a tua bênção. Você tem que dizer: eu não mereço, mas agradeço. Aleluia. E toma posse da bênção. Então é isso. Obrigado. Um salve de palmas para o Gustavo. Então perceba, nada, absolutamente nada do que a gente faça vai comover Deus. Deus, Ele se move segundo a sua palavra. Anda na obediência e Deus vai prosperar os teus caminhos. Deus vai mudar a tua realidade. Deus vai abençoar o teu futuro. O que está faltando para nós é relacionamento com Deus, é trazer a presença para a nossa vida. Porque quando a Bíblia diz: bem-aventurado, bendito, feliz ao entrar, ao sair, aonde colocar as suas mãos, a planta dos seus pés, ali o Senhor te deu como possessão. Sabe o que significa? Eu sem Deus, meus queridos, eu não sou bem-aventurado, abençoado, feliz. Mas quando Deus está em mim, quando a presença dEle está em mim, aí muda tudo. Eu levo a bênção de Deus para onde eu for. E aquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Eu gostaria, amém? A Fátima querida, eu gostaria que você separasse o teu melhor para Deus, a tua semente.
Que não seja assim mais um culto onde você só ouve e de repente não coloca em prática a tua fé. Ou oferece apenas aquela semente que de certa forma não vai mudar em nada a sua vida. Você precisa compreender o que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. E eu acredito que Deus vai operar coisas grandiosas na sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz em Malaquias, no capítulo 1, versículo 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, o que tem defeitos, qualquer coisa. E diz a palavra: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Quando você entender para quem você está entregando a tua oferta, não é para homens, é para Ele, para a obra dEle, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. QR Code em tela, se você quiser a máquina de cartão, já estamos com ela no salão. Levante a mão, peça um envelope, não saia daqui sem entregar algo especial para o Senhor. De milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia, vamos ficar de pé. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui nesta noite. Tudo que nós fazemos é com um coração voluntário, sem constrangimento, sem obrigação. Porque a Tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo. Nós entendemos a seriedade que é de servir e de fazer a obra neste tempo profético. Nós queremos viver em prol de pessoas, gente, almas. O Senhor nos chamou para alcançar esta cidade e alargar as estacas da nossa tenda. Confiamos em Ti e pedimos para que o Senhor prospere este povo, segundo o coração, segundo a entrega, segundo a doação, segundo o sacrifício, segundo a obediência, em nome de Jesus. Deus, olha para aqueles que estão preocupados com alguma situação, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar a bênção que esta pessoa está buscando e que está orando neste momento, que nós possamos ver a Tua bênção sobre a vida destes irmãos. Abra, Senhor, a porta que está fechada, coloca diante do Teu Filho a porta certa, aplana os caminhos, em nome de Jesus, Pai, que
os inimigos sejam confundidos e que caia por terra toda e qualquer malignidade que esteja prendendo a bênção dos teus filhos. Olha para aquele que tem uma demanda na justiça, uma indenização, uma pensão, uma aposentadoria ou qualquer outra causa. Em nome de Jesus, Senhor, libera. Em nome de Jesus, libera esta venda, libera esta compra. Libera, Senhor, em nome de Jesus, este emprego, esta promoção, este aumento salarial, este reconhecimento profissional. Em nome de Jesus, Pai. Prospera a tua igreja, prospera o teu povo, prospera os teus filhos. Em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que está agindo no reino invisível. Deus, em nome de Jesus, libera nesta noite a tua bênção. Nós profetizamos e cremos que a tua vontade se estabelece na vida dos teus filhos. Amém, aleluia e glória a Deus. Daniel e Michele, pode sentar, por favor. Tenha bondade, tenha uma honra. Boa noite, igreja. Eu gostaria de chamar aqui a Fábia e o Carlos. Eles fizeram conosco um curso de noivado. Irão casar no dia 22 de agosto. Depois o pastor pode até falar um pouco mais a respeito do casamento. Alguns casais da igreja fizeram este mesmo curso conosco e a gente fala durante algumas semanas alguns temas importantes para a administração das crises dentro do relacionamento. Quem é casado sabe bem disso, né? Mas eles aprenderam ali na palavra a administrar isso. É claro que na prática o negócio vai ser um pouco diferente, mas pelo menos tem ali a base para administrar situações na vida deles, amém? Está aqui o certificado de conclusão do curso. Você quer falar do casamento, pastor? Antes da gente... E aí, nós, em especial eu e o Daniel, a gente está muito feliz, porque, né? A gente sabe do quanto a Fábia orou por esse momento, orou por você, viu, Carlos? Orou pela vida do Carlos e em breve esse casamento vai se concretizar aqui na igreja. É isso. Vamos orar. Espera aí. Muito bem. Eu vou ler para vocês o convite que eles me passaram em mãos. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Com a bênção de Deus e de seus pais, Fábia e Carlos convidam para a cerimônia do seu casamento. Convidam você que está aqui nesta noite para a cerimônia do seu casamento. 22 de agosto, às 17 horas, às 5 horas da tarde, aqui na igreja. E a lista é uma brincadeira. Se deseja nos presentear... Não, vamos falar sério aqui, amados. Às vezes a pessoa fica intimidada de falar de presente. Amados, é uma oportunidade que você tem de plantar alguma coisa boa na vida de alguém que está começando na vida. Então nós temos irmãos aqui que trincam, mas nós temos uns que só quer saber, viu? Vai ter comes e bebes. Toma vergonha. Vai ter bolo. Então eu quero falar para vocês como é importante a gente participar da vida dos nossos irmãos que estão tomando uma decisão como esta. O testemunho da Fábia é muito forte. Eu confesso a vocês que eu não sei se eu vou conseguir me segurar no dia. Eu acredito que eu vou tentar me segurar,
mas a emoção vai ser muito forte, porque eu amo muito a Fábia, e ela sabe disso. Eu também orei muito por você. E a gente vê esse milagre acontecendo. Você é um milagre, meu filho. Viu? Amo você também, muito. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e te honre, segundo o teu coração, capricha no presente. Amém. Vamos orar. A Jana, né, foi convidada para o chá de cozinha, falou que é um rodo. Eu falei, tem que comprar o melhor rodo, tem que ver o que ela precisa. É chá de cozinha, então é coisa para casa. Não pode falar? Não pode falar por meio da gente. Ó, eu sempre falo, se vocês não quiserem que eu fale no altar, não me conta. A gente troca, Bia, a gente troca. Tá bom, é um pinico. Aí eu falei, tem que ser o melhor que tem, sabe, ver o que precisa. Eu não sabia que chá de cozinha é surpresa também. Eu sei que vocês deixam a pessoa feia. Com ela não, né? Mancha de batom, né? Enrola de papel higiênico, parece uma múmia. Com ela vai ser chá de bênção. Chá de bênção, vamos orar aqui. Pai querido, eu quero orar juntamente com a tua igreja e abençoar muito este casal. Obrigado porque eles fizeram este curso de casais, de noivado. E eu agradeço também pela vida do pastor Daniel e da pastora Michele. Que a tua graça bendita seja sobre a vida deles. E que em nome de Jesus, eles ganhem tudo o que precisar. Que o Senhor possa abençoar esta casa, a vida deles. Abençoa, Senhor, com a lua de mel, abençoa com o passeio, abençoa com a viagem, abençoa com tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo. Aplauda Jesus. Vamos tirar uma foto. Venha cá. Deixa eu murchar a barriga. Daniel não tem jeito mais. Vai, ok, vai lá. Beleza, cuidado com a escada. Ai, Jesus. É tão bom ver a resposta das nossas orações, é ou não é? Esteve também, eu orei muito, né? O Estevão orou muito, quem não orou muito foi a mulher dele, né? A Bruna não orou muito não, Bruna. Muito bem, gente, agora eu preciso correr, deixa eu ver aqui. Meia hora para a palavra, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre ingratidão com você. Eu não sei o quanto você é grato na tua vida, mas a maior parte das pessoas são tidas como ingratas. Por quê? Porque elas não sabem verbalizar, não sabem reconhecer, não sabem valorizar. Então hoje eu quero falar sobre ingratidão. Pior do que a ingratidão com os homens, é a ingratidão com Deus. Porque muitos crentes poderiam ser muito gratos a Deus por tantas coisas que Deus tem feito, mas nós somos bons para pedir, péssimos para agradecer. Então o objetivo desta palavra é que você possa se tornar uma pessoa mais grata a Deus. E você precisa exercitar essa gratidão todos os dias. Dia desses eu falei a respeito do pote da gratidão. O que é o pote da gratidão? É você pegar um pote, vai lá no R$1,99, se bem que agora não tem mais nada de R$1,99. Você vai lá e compra um pote. Todos os dias você vai pegar um pedaço de papel, ou 2, ou 3, e exercitar a gratidão.
vai colocar lá o motivo da tua gratidão e o dia que você está colocando ali. E você vai começar a ter a prática de registrar, de escrever o seu ato de agradecimento a Deus. Eu sei que todos os dias você vai encontrar um bom motivo e uma boa razão para agradecer a Deus. Nós só nos lembramos do que era bênção quando perdemos. Não deixe isso acontecer. Porque quando você perde alguma coisa, você diz, eu era feliz e não sabia. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter mais sensibilidade para poder agradecer às pessoas e agradecer a Deus todos os dias pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você procurar, você vai encontrar muitos motivos. E você vai deixar de ser uma pessoa que reclama, murmura, choraminga, se lastima. Alguns chegam até a blasfemar contra Deus. Então, vai chegar uma hora que não vai caber coisa dentro desse pote, que é o pote da gratidão. Escreve fora assim, ó, pote da gratidão. Quando alguém chegar na tua casa, coloca num lugar visível, a pessoa vai perguntar, viu o que é isso? Aí você vai dizer, olha, eu vou te ensinar para você fazer também. Tem uma coisa que agrada a Deus, que é a gratidão, que é o reconhecimento, que é a valorização. Agora, o oposto disso, Deus abomina. Se nós somos bons para pedir e péssimos para agradecer, nós precisamos nos converter. Então comece a agradecer por tudo que a tua esposa faz. Querida, obrigado por você cuidar de mim. Obrigado por cozinhar para mim. Você vai reclamar do feijão salgado, do arroz papa, da carne crua. Você vai morder a língua e vai dizer obrigado por esta comida que você fez. Amados, cozinhar não é fácil. São horas ali na boca do fogão para poder fazer a comida e nem sempre a gente acerta. Então você começa a agradecer, a esposa vai agradecer o homem. Obrigado, querido, porque você não deixa a toalha molhada mais em cima da cama. Obrigado, querido, porque agora você usa o creme dental, você fecha o tubo e põe no lugar. Obrigado, querido, porque você não deixa mais a sua cueca jogada no banheiro de qualquer jeito, nem que seja profético, começa a agradecer. Obrigado, querido, porque você é organizado. Obrigado, querido, porque você não é mão de vaca. Obrigado, querido, porque você é liberal na área financeira comigo. Percebeu quantas coisas a esposa tem para agradecer pelo marido que Deus te deu? Você queria casar, casou, agora você tem que orar para ele entrar na forma. A palavra diz em Gálatas 4,19: por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Muito bem, o capítulo que vamos estudar hoje é Números 11. Não precisa abrir, eu vou discorrer o livro e eu quero que você preste atenção. O capítulo 11 do livro de Números retrata a murmuração do povo de Israel no deserto, o esgotamento de Moisés e o juízo de Deus. O capítulo reflete a transição da gratidão para a ingratidão. Imagine só, Deus
se movendo poderosamente na vida daquele povo. E eles não reconhecem o que Deus está fazendo. Um ou outro simulava um agradecimento. Parecia que estavam gratos. Quando saíram da escravidão do Egito, eles estavam na alegria da alma, debaixo da empolgação e do entusiasmo. Só que daqui a pouco, a coisa começou a mudar. Imagine só que eles estavam cercados por milagres. Deus alimentava aquela multidão todos os dias. Cerca de 3 milhões de pessoas, ou mais. Temos uma variação aí de acordo com os estudiosos e pesquisadores. Nenhuma família precisava plantar, colher, comprar comida. Mesmo assim, a boca estava cheia de murmuração. Você sabia que tem coisa na tua vida que você perde porque você reclama? Porque você murmura? Deus abençoa aquele que tem um coração grato. Se você não é grato pelo pouco que tem, você não vai experimentar o muito na tua vida. E a palavra de Deus diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, e gostaria que você projetasse para mim, por favor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Existe um demônio que opera e que age na vida do crente, que murmura, que reclama, que se lastima. É o destruidor. Deus, ele opera na tua vida, mas se você não vigiar, vem o destruidor e acaba com tudo. No Egito de Faraó, eles trabalhavam para sobreviver no deserto. Deus era com eles. Deus trabalhava para a sobrevivência do seu povo. E em 40 anos, nunca ninguém adoeceu. Imagina só. A roupa e o sapato crescia no corpo e não estragava, não envelhecia. Deus dava água e comida para o seu povo. A água brotava da rocha e a comida vinha do céu, tanto o maná como as codornizes. Mas mesmo assim, o povo nunca estava feliz. E aqui cabe uma reflexão para nós. Não importa o que Deus faça, a gente nunca está feliz. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Sabe o nome disso? Ingratidão. Por exemplo, quer ser mais abençoado? Deus te dá alguma coisa. Pergunto, você testemunhou no altar? Você contou para alguém o que Deus fez, o que Deus te deu? Não. A gente não quer compartilhar mais com ninguém. E quando a gente faz isso, você não glorifica o nome de Deus. Compartilha, conta, testemunha. Porque quanto mais você faz isso, mais abençoado você vai ser. Tem irmão que tem medo de ziquezira, zóio gordo, mandinga. Como chama? É mandinga. Quase. Mandinga. Que tipo de crente é você? Preste atenção. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Glorifica, exalta, bendiz o nome do teu Deus. Em tempo e fora de tempo. Sabe o que significa isso? Quando tudo está bem, quando tudo está mal. Compartilha. Ontem eu preguei na reunião de homens, falando o seguinte: quantas vezes eu orei por alguém, quando eu mesmo precisava muito de oração? Quantas vezes
Eu aconselhei alguém quando eu mesmo precisava muito de aconselhamento. Quantas vezes eu ajudei alguém quando eu mesmo precisava muito de ajuda. E quando você entende isso, quando você para de se vitimar e faz, aí Deus te honra. Então você está aprendendo, por revelação, o segredo de como ser mais abençoado. Procura, tem bênção aí para você contar. Só de você estar firme com Jesus. Imagina só, uma vez eu estava assistindo um programa evangélico na televisão. Eu não vou falar por conta de ética pastoral, eu não faria isso. Amém? Mas a pessoa foi chamada no altar para dar o testemunho. E ela falou: eu fui salva pelo sangue de Jesus. Eu fui lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Aí ele disse assim: meu Deus, meu Pai, meu Rei, conta agora a bênção, irmã. Eu não vou falar igreja porque não é ético. Não é bom não. Mas eu gosto dos cultos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Mas engraçado que a mulher contou uma bênção legítima. Só que falou: não, conta outra, eu quero bênção material. O que ela contou não era bênção. Amados, preste atenção, você tem bênçãos aí para contar. Só de estar vivo, só de estar respirando, só de estar comendo do jeito que você come, engordando do jeito que você está engordando, é bênção. Se tem louça suja na pia, é sinal que tem comida no prato. Uma mulher veio falar para mim: pastor, só não sabe o marido que eu tenho. Falei: manda graças a Deus. Homem é hoje artigo de luxo. Está faltando no mercado. Se você conseguiu laçar olha, persevera, irmã, porque a coisa está feia. Então, nós precisamos compreender isso. Em Êxodo 16:35 e Josué 5:12, fala que o alimento foi fornecido durante todo o período em que o povo peregrinou pelo deserto, cessando no dia seguinte, após comerem dos frutos da terra prometida. Entrou na terra prometida, pronto, Deus falou agora: é por tua conta e risco. Agora vocês vão caminhar mais debaixo da minha bênção. No deserto eles aprenderam o que é dependência de Deus. Presta atenção. Tem gente aqui que está no deserto. Eu já passei. E às vezes passo. Pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto. Ninguém aqui quer deserto. Mas deserto é lugar de encontro. O deserto é lugar de aprovação. Deserto é lugar de promoção. E é no deserto, quando você está sozinho, largado, abandonado, esquecido, deixado de lado, é que você vai aprender o que é depender de Deus. A Bíblia diz: e não te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Tudo que você precisa é dEle. Olha só, quando a gente lê lá, no Salmo de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o segredo. Ainda que eu andasse pelo pior lugar do universo, aqui ele nomeia como o vale da sombra da morte, um terrível lugar, onde ninguém gostaria de estar. O judeu tem um entendimento a respeito do vale da sombra da morte.
mas eu não temeria mal algum. Preste atenção. Diga aí comigo. Mas eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Então o importante não é o lugar, é quem está com você. Amém? O importante não é o lugar, é quem está com você. Sumama. Sim. No? Mama. É outra. Não, sem problema. Não, sem problema. Fica à vontade, se precisar atender. Sim, de Venezuela. Preste atenção nisso. Dá para a gente se enquadrar aqui. Eu, por exemplo, eu me encontro aqui nessa pregação. Quando a Bíblia fala da espada de 2 gumes, corta primeiro aqui, para depois cortar aí. Então, veja bem. No deserto, eles aprenderam o que é dependência de Deus. Como eles não aprenderam, preste atenção, uma geração inteira morreu e não entrou na terra prometida. Só a próxima geração, por isso que demorou. Deus estava tratando um coração rebelde, teimoso. Se você tem cabeça dura, vai demorar para entrar no lugar de descanso e desfrutar e usufruir da bênção de Deus. Na terra prometida, eles deveriam obedecer e prosperar. Diga, quando eu obedeço, eu prospero. Agora você diz, eu estou entendendo agora. Quando eu obedeço, eu prospero. Então, se você desobedece, não prospera. Por isso que tem coisa amarrada na tua vida. Muitos morreram sem pisar na terra que Deus prometeu pela rebeldia do coração. Outros esqueceram de Deus quando alcançaram a bênção. Olha só, tem gente que lembra de Deus antes da bênção. Depois que alcança a bênção, esquece. Exercite todos os dias a gratidão. Algumas coisas testam a nossa fé e te leva a entristecer o coração de Deus, como a dúvida, a incredulidade, a descrença. E o inimigo se apresenta, e você fica cheio de porquês, cheio de interrogações. Os questionamentos afloram, nascem, brotam por conta de um coração não tratado. Porque você é resistente à moldagem de Deus. Aí vem o inimigo. E ele age com a preocupação, com o medo, com a insegurança, com a murmuração, com a raiva. A raiva é uma emoção primária, depois vem a ira, que é a explosão. Acompanhada de xingamento, roga pragas e amaldiçoa. E você começa então a permitir que o diabo fale com você na primeira pessoa. Você pensa que é você falando com você, mas não é você, é o inimigo. Por que não eu? Eu era o mais preparado para ser promovido. Eu merecia mais. Por que Deus não me deu? Por que Deus não fez? Por que Deus não muda as coisas? Até quando eu vou viver assim? Preste atenção. Eu vou ensinar para vocês a oração que eu faço quando as perguntas vêm. Deus, somente em Ti confio. Eu posso não entender, mas eu confio em Ti. Descanso o meu coração e obedeço a Tua palavra. Que o Teu Espírito me conforte
E mesmo sem entender e sem conhecer a tua vontade, eu caminho. Porque sei que tu estás comigo, não me desvio nem para a direita e nem para o oeste. Outro dia eu fui pregar, eu falei, é capítulo 12 mais 1. Nem para a direita e nem para o oeste. É para a esquerda. Então, amados, nós precisamos compreender isso. Começa a orar assim, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Os meus sentidos, os meus olhos, os meus ouvidos, até mesmo a minha mente pode brigar comigo, porque não está vendo, não está enxergando, não está comprovando, mas não me interessa, eu fico com a palavra. Se Deus disse, está dito, se Deus falou, está falado. Ele não é homem para que minta e nem se arrependa. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de voltar vazia. E por conta disso, você dá lugar no teu coração a um sentimento de justiça própria. Olha o que diz em Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confia em mim. Entrega tudo nas minhas mãos. Deixa eu fazer. Porque a gente atrapalha Deus, né? Às vezes eu ouço Deus falando no meu espírito. É no meu espírito, é coisa minha. É como se Ele dissesse assim, sai do caminho e não me atrapalha. Porque a gente muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Quais as lamúrias de um frustrado? Não contem mais comigo. Vou diminuir a marcha. Vou pisar no freio. Quanto mais sentimentos brincam com a sua fé, isso mostra o quanto você está convertido. Se você é de Deus de verdade, enfrenta e conquista o que Deus preparou para você. É perseverante na luta. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Não desista, porque pode estar mais perto do que você imagina. A tua vitória, a tua conquista, a tua restituição, a tua bênção, em nome de Jesus. Diga, o meu milagre começa com a gratidão. Marca isso aí na tua Bíblia, no teu caderno de apontamentos, no teu bloco de notas. O teu milagre começa com a gratidão. Então agradeça pela luta que te faz valente, pela dificuldade que te desafia, pela perseguição que revela quem te guarda, pela necessidade que mostra quem te sustenta, pela justiça que estabelece o juízo de Deus, pela ameaça que te põe no lugar seguro, pelas provações que te confirma como escolhido e filho de Deus. A ingratidão cega o coração, a pessoa deixa de enxergar tudo o que Deus já fez e o que ela já recebeu, e passa a viver olhando apenas para aquilo que ainda não tem. Infelizmente, o comportamento de ingratidão continua existindo. Há pessoas que recebem ajuda, cuidado, amor, conselhos, oportunidades e até orações, mas nunca reconhecem. Você faz muitas coisas por elas, e elas só se lembram de uma coisa que você ainda não conseguiu fazer. O problema não é a falta de bênçãos, o problema é a falta de gratidão. Quem vive murmurando também deixa de reconhecer o valor das pessoas e de Deus.
Esquece quem estendeu a mão, quem permaneceu do seu lado quando ela mais precisava, que não foi embora e que foi usado por Deus para sustentá-la nos momentos difíceis. A murmuração não muda a realidade, mas muda o coração de quem murmura. Aos poucos, ela transforma a gratidão em reclamação, honra em desprezo e milagres em coisas comuns. Não permita que isso aconteça com você. Aprenda a obedecer antes de reclamar. Valorize quem Deus enviou para caminhar do seu lado. Quem reconhece o que recebe, vive em paz. Quem só reclama, nunca acha que aquilo que recebeu é suficiente. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Diga assim: Deus, me perdoa pela minha ingratidão, mesmo sem querer, mas a partir de agora eu vou estar mais atento. Eu quero ser grato. Eu quero reconhecer as pequenas e grandes coisas. Eu quero manifestar o meu reconhecimento. E quero viver tudo aquilo que foi ministrado hoje. Eu quero me posicionar como uma pessoa grata. Que a tua bênção possa vir sobre a minha vida. A tua bênção sem medida. E que tudo aquilo que o inimigo tem feito para me levar a olhar para outro lado, para outras coisas, não tem mais poder. Eu quero te agradecer por tudo na minha vida, em nome de Jesus. O que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu gostaria que você, no seu lugar, orasse e falasse com Deus. Agora é você e Ele. Eu não vou guiar esse momento. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo falar com você. Fala com Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me
agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Deus tem milagres para o seu povo. O seu povo não precisa buscar os falsos deuses ou deuses estrangeiros. O seu povo não precisa buscar uma prática ocultista, mística, satânica. Deus tem poder para fazer, porque Ele detém em suas mãos o maior poder. Ele é grande, tremendo, poderoso, glorioso, magnânimo. Este é o Deus que você busca, este é o Deus que você serve. Se você se aproximar dEle, se você tiver intimidade, intencionalidade, você vai viver tudo que você não viveu até agora. Eu gostaria que você orasse neste momento e falasse com Deus e dissesse para Ele: eu quero me relacionar contigo com mais intencionalidade, com mais profundidade. Aleluia. Rasga o teu coração, fala com Ele. Ele vai se revelar a você. Tudo que você precisa é de uma experiência com Ele. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser antes de você dormir, pode ser na madrugada, pode ser quando você acorda, pode ser durante o seu dia, pode ser nesta semana. Uma coisa eu sei: o Senhor vai se revelar a você. Pai, eu oro agora pela Marlene que está com pedras na vesícula, em nome de Jesus. É isto? Marlene? Sim? Em nome de Jesus. Tu tens o poder, tu tens o poder de fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Pedras dissolvam, sumam, desapareçam. Senhor, tu tens poder de pôr as mãos, opera com bisturis de fogo. Que ela possa ser tratada, cuidada, amparada. Olha para aqueles que também estão com algum tipo de doença, enfermidade, que estão clamando agora por uma cura, por um milagre. Libera, Senhor. Cura, Senhor. Sara, Senhor. Liberta, Senhor. Tu tens poder para curar o físico, o psíquico e também o espiritual. Libera, Pai, do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua presença, da tua bondade, da tua fidelidade. Alcança o teu povo, Senhor. Alcança o teu povo. Aqueles que estão neste culto presencial e aqueles que estão acompanhando e também cultuando na sua casa, no trabalho, em trânsito, em outra cidade. Deus, visita cada um. Em nome de Jesus. Diga: eu creio no meu milagre. Eu recebo o meu milagre. Diga: Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aplausos a Jesus. Amém. Vou orar por vocês, orem por mim. Amo vocês, espero que vocês me amem. Deus abençoe. Vão com Deus.